Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Eric Ball, sou coordenador de suporte técnico aqui na Secretaria de Informática, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E hoje estou trazendo um tema bem atual, tá? Que é relacionado à segurança da informação. O tema da nossa conversa hoje é diálogos sobre senhas fortes, protegendo suas informações no mundo digital, tá? Só contextualizando um pouquinho, essa palestra surgiu de uma demanda lá do Comitê de Governança de Segurança da Informação, do qual eu faço parte, e na última reunião que nós tivemos, foi levantada essa necessidade sobre começar, na verdade, retomar o processo de conscientização dos usuários relacionado à segurança da informação. E o primeiro tópico escolhido é justamente senhas, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, primeiro, agenda, né? Primeira pergunta básica, por que eu tenho que usar senhas, tá? Depois, por que eu tenho que usar senhas diferentes em cada conta? Depois, por que eu tenho que usar senhas fortes? Por que eu tenho que usar mais de um método de autenticação? E no final, vocês vão ter dois bônus, tá? Como é que vocês podem escolher senhas fortes? E como é que vocês podem gerenciar essas senhas, tá? De nada interessa ter uma senha forte e precisar anotar no papel, por exemplo. Bom, começando pelo começo, tá? Senha. Por que eu tenho que usar uma senha? Primeiro, vocês têm que entender que os sistemas precisam identificá-los. Toda vez que vocês precisam logar, por exemplo, no nosso querido PJE, você precisa se identificar para ele de alguma forma, você precisa provar para ele que você é você, tá? E a forma mais básica de fazer isso é usando uma senha. Mas vocês vão ver que existem muitas outras formas de poder se identificar no sistema, tá? Aqui já vem o primeiro aviso, sinal de alerta aí, tá? Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar diversas listas com as senhas mais comuns que são pesquisadas junto aos usuários. Então, eu citei algumas, tá? Aí tem as senhas mais comuns nível mundial, mas não difere muito das senhas mais comuns nível Brasil. Então, se vocês estão usando alguma dessas senhas aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, password, né, que é senha em inglês, master, o QWERTY aí, para quem não está percebendo, são as primeiras letras da parte de cima do teclado, né, começando ali do T, e depois a sequência de uns. Essas são, de longe, as senhas mais comuns utilizadas, tá? Se vocês usam uma dessas, vocês estão correndo risco de que alguém possa chutar a senha de vocês no sistema e conseguir se passar por vocês, tá? Então, sinal de alerta, se for o caso. Bom, múltiplas senhas, tá? E aí já vem a primeira dica matadora. Evite reutilizar a mesma senha em mais de um sistema, tá? Isso daí, eu até gostava de sugerir para os meus alunos tatuar isso no braço, tá? Isso daí vocês têm que levar isso para a vida de vocês. Se vocês têm 10 sistemas, o correto, tá? É que você tenha 10 senhas diferentes, uma para cada sistema. Por que isso? Imagina que por algum motivo a senha de um dos seus sistemas alguém descobriu. A senha foi vazada, alguém chutou, alguém viu você digitar no teclado, etc. Tá? Se a pessoa tiver um pouquinho mais de paciência, ela vai pegar a mesma senha e vai testar nos outros sistemas que você acessa. E se você compartilha essa senha nos outros sistemas, ele vai conseguir entrar e se passar por você, tá? Então, ele conseguiu a senha de um sistema e, de bônus, conseguiu acesso a diversos outros sistemas e pode se passar por você, tá? Então, isso daí é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês. E aí, você já deve estar se perguntando, poxa, mas já é difícil gravar uma senha, vou ter que gravar 10, 20, 30 senhas. Calma que lá no bônus a gente vai ajudar vocês nesse ponto, tá? E aí eu estou citando um site, o Have I Been Pwned, tá? Traduzindo, seria mais ou menos, será que eu fui
será que alguém vazou a minha senha, né? Será que eu fui dominado, tá? Sites como esse permitem você checar se a sua senha foi vazada. Então, você, por exemplo, pode colocar seu e-mail, ele vai dizer se em algum site essa sua senha relacionada a esse e-mail, por algum motivo, foi vazada, tá? Então, a gente tem casos diversos aí de sites, que são sites até legítimos, tá? Mas por algum motivo alguém invade um desses sites, tem acesso à base de senhas e joga isso na internet, tá? Então, a partir desse momento, não tem jeito, você tem que trocar a sua senha, e na verdade você deve fazer isso periodicamente, tá? E você consegue checar através de sites como esse, ok? Bom, senhas fortes, que é o grande mote aqui dessa conversa. Primeiro, você tem que misturar caracteres maiúsculos, minúsculos, números, caracteres especiais, tá? E eu coloquei aí, se possível, porque nem todo sistema aceita caracteres especiais. O que é um caractere especial? Por exemplo, o e-comercial, o asterisco, o jogo da velha, esse tipo de coisa, tá? A grande maioria vai aceitar caracteres e números. E aí vem algumas dicas. Primeiro, evite repetições, tá? Então eu botei exemplos aí, vocês vão perceber que é basicamente a mesma senha com os 3 caracteres do meio trocados, tá? Então, evite repetições, colocar um monte de A lá no meio, por exemplo. Sequências, né? 1, 2, 3, ou até 3, 2, 1. Sequência inversa também não é boa, tá? Por que isso? Como você está restringindo, na verdade, a quantidade de caracteres que a tua senha tem, né? Porque você está repetindo senhas, então você acaba diminuindo a quantidade de caracteres que a tua senha tem. Facilita para alguém chutar ou até quebrar a tua senha. A gente vai ver isso daqui a pouco. Outra dica, evite usar dados pessoais, tá? Aniversário, placa do carro, nome do cachorro. Tudo bem, não vou botar a minha data de aniversário, vou botar data de aniversário da minha sogra, da minha filha. Não adianta. Por quê? Hoje em dia, no mundo digital, todas as nossas informações são possíveis de ser descobertas, tá? Principalmente quem tem redes sociais. Quem tem redes sociais está muito propenso, está muito exposto, e aí um possível hacker, um possível bandido, consegue relacionar, sabe quem são teus parentes, sabe os teus hábitos, sabe, sei lá, a cor do teu carro, sabe o time que você torce. Então, se ele puder dar um chute bem calculado, né, ele consegue, de repente, descobrir a tua senha. Então, parem um pouquinho, se vocês têm uma senha que tem algumas dessas coisas que eu estou falando, né, vocês já são um bom candidato a ser invadido, tá? Outra coisa também, tudo bem, não vou pegar dados pessoais meus, mas eu vou pegar, sei lá, personagens de livro. Senhor dos Anéis, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Então eu vou colocar a minha senha, Gandalf. Tá, mas se alguém te conhece e sabe que você gosta desse tipo de literatura, vai dar um chute bem calculado e provavelmente vai acertar. Até porque existem dicionários disponíveis na internet justamente para esses temas. Então eu tenho dicionários disponíveis com nomes de personagens de todos os livros famosos que vocês possam imaginar, times de futebol, times de basquete, enfim, todo tipo de grupo que vocês possam imaginar, tem listas disponíveis na internet com todos esses nomes, e o hacker pode pegar essas listas, alimentar um sistema e ele sai chutando todas as possibilidades em cima do teu usuário. Basta ele descobrir o teu usuário, isso é fácil de descobrir, porque normalmente é o nome, o sobrenome da pessoa, e ele vai chutando uma senha atrás da outra. Na verdade, o próprio programa faz isso, né? E assim, em questão de, algumas vezes, horas, ele pode acertar
a tua senha se você não tomar o devido cuidado, tá? Outra dica: use a maior quantidade possível de caracteres. E aí a gente vai lembrar lá do ensino médio, né? Análise combinatória. Se você está trabalhando com minúsculos, você tem 26 possibilidades de letra. Se você adiciona os maiúsculos, você já dobra, 52 possibilidades. Com mais uns 10 dígitos, 62 possibilidades. Se você fizer o arranjo disso daí, com 8 caracteres, você vai ter alguns bilhões de possibilidades. Se você adicionar mais 2 caracteres, por exemplo, isso já vai dar um número de aproximadamente 14 dígitos. Tá? Imagina um número de 14 dígitos de possibilidade. E aí já começa a dificultar bastante para um possível atacante. Tá? Que é exatamente o que eu estou colocando aqui no segundo slide. Tá? Uma senha forte, ela vai dificultar, mas não vai evitar, tá? Ataques desse tipo que a gente chama de força bruta. Tá? E aí eu dou 2 exemplos simples. Se você usar 8 caracteres minúsculos, você vai ter um número bem grande. Tá? Isso aí são aproximadamente 2 trilhões de combinações. Tá? Com 8 caracteres minúsculos e maiúsculos, aí você tem um número de 5 vezes 10 elevado a 13. Então isso aí são 13 dígitos de combinação. É bastante coisa para ele ficar chutando. Ele pode até descobrir a tua senha, mas ele vai levar tanto tempo que você já mudou a sua senha no meio do caminho, tá? E é por esse motivo que vocês devem sempre trocar suas senhas periodicamente, tá? Por quê? Por mais que o atacante vá testar todas as possibilidades de senha, mas que ele consiga descobrir a tua senha, vai levar tanto tempo que nesse tempo você já trocou a sua senha. E aí a gente entra na questão de autenticação multifator, tá? O famoso MFA. Alguns de vocês já estão usando MFA, tá? Para os íntimos é o famoso Authenticator, tá? Que nada mais é que usar um segundo, ou um terceiro, ou um quarto, etc., método de autenticação para acessar o mesmo sistema. Tá? No caso específico, depois do incidente que nós tivemos lá em janeiro, nós implementamos o MFA aqui no Tribunal de Justiça, tá? Inicialmente para acesso à VPN. Então, hoje quem precisa acessar VPN tem que instalar o aplicativo do Authenticator da Microsoft, tá? Tem que fazer as configurações, são configurações fáceis, tá? Tem um material, inclusive, disponível. E aí, toda vez que você vai entrar na VPN, além de você botar a sua senha, que você já botava antes, você vai precisar colocar o código que é gerado pelo aplicativo do Authenticator. Então, essa é segundo método de autenticação, que é esse código, tá? Isso daí coloca uma camada a mais de proteção, porque para todos os efeitos é como se fosse uma segunda senha que o atacante teria que quebrar, tá? E com o adicional, além dele, vamos imaginar, além dele ter que descobrir a tua senha, ele teria que ter acesso ao teu telefone para abrir o aplicativo, para ter acesso ao código. Então isso vai dificultando muito mais, tá? E aí eu dou um exemplo de outros métodos de autenticação. Biometria é um dos mais famosos, tá? Tanto digital quanto facial, tá? Desafio-resposta. Desafio-resposta, para quem não sabe, são aquelas perguntas que alguns sites fazem, tipo, qual era o nome do seu primeiro cachorro de infância? Qual o nome do seu segundo tio? Esse tipo de coisa. São perguntas que são bem particulares e que, teoricamente, só você saberia, tá? E que ele faz essas perguntas na hora que você faz o cadastro, você bota lá as respostas e algum dia, se você precisar recuperar a senha, ele vai te fazer essas mesmas perguntas, você tem que dar as mesmas respostas para ter acesso de novo à sua conta, tá? Mas também é possível utilizar isso como segundo método de autenticação. Token, tá?
e certificado digital. Certificado digital também pode ser usado como um método de autenticação, porque ele garante que você é você, tá? Inclusive, isso é usado, por exemplo, para envio do imposto de renda. Bom, agora a gente entra nos bônus que eu prometi lá no início, tá? Tem um chat aí, vocês podem colocar as perguntas, daqui a pouco a Natasha vai me repassar e eu posso responder, ok? Continuando. Gerando senhas fortes, tá? Existem sites e aplicativos especializados para fazer isso, tá? Eu já usei alguns, tá? Muitas vezes a gente precisa. Só que você mesmo pode fazer isso, você não precisa depender de terceiros para fazer isso. E um dos exemplos mais legais que eu sempre gostava de passar nas minhas turmas pega uma frase, pode ser uma frase desconecta, tá? Pode ser uma frase famosa, tanto faz, uma música, uma frase que você gosta, etc. Pega as iniciais das palavras dessa frase, tá? Pega só essas iniciais, isso já por si só já gera uma senha, né? Se for uma frase longa, comprida, tá? Se você quiser melhorar um pouco mais essa senha, você pode trocar alguns desses caracteres de maiúsculo para minúsculo, tá? Em algumas situações você pode trocar alguns desses caracteres por números. Por exemplo, tem muita gente que troca o I por 1, ou o L por 1, por exemplo, ou um A maiúsculo por 4, porque tem um formato parecido, tá? Lembra um pouco. E se você quiser melhorar mais ainda essa senha, você pode trocar alguns caracteres por caracteres especiais. Por exemplo, você pode trocar um S por um símbolo de cifrão, pode trocar um E por um E comercial, tá? Então, rapidinho, você gerou uma senha que é bem complexa, que é até relativamente comprida, que você consegue lembrar fácil, que é o grande problema da senha, você precisa lembrar, tá? E é difícil de alguém chutar, porque a pessoa teria que descobrir qual é a frase, teria que descobrir quais foram as trocas que você fez, tá? Para tentar descobrir essa senha. Se você quiser melhorar um pouquinho mais, ao invés de pegar a letra inicial de cada palavra, você pode pegar a letra final de cada palavra. Então, com isso, se você tiver 10 sistemas, você só precisa lembrar, teoricamente, de 10 frases compridas e de qual foram as trocas que você fez, tá? Aí alguém pode pensar, poxa, mas isso ainda está difícil, isso ainda está complicado. Aí vem o segundo bônus, tá? Como gerenciar as suas senhas. Então, assim, existem sites, de novo, sites e aplicativos, né, especializados em fazer isso. Eu já usei alguns, tá? Eles permitem que você salve todas as suas senhas, tá? Um número, assim, bem grande, de forma segura, tá? Ele criptografa de tal forma que mesmo que alguém consiga, teoricamente, hackear esse sistema, ele vai ter um trabalho muito grande para decriptografar as suas senhas. Mas aí tem um lembrete bem importante, tá? Você tem que proteger muito bem o acesso a esse sistema. De nada vale você ter um sistema gerenciando as suas senhas e não colocar uma senha forte nele, tá? Então, via de regra, esses sistemas pedem pelo menos 2 autenticações. Uma senha forte e um token, um certificado, outra coisa. E eu estou dando alguns exemplos de aplicativos. Eu particularmente gosto do primeiro, o Bitwarden, tá? Mas já testei o KeePass e o Google já tem um serviço que faz isso, tá? Eu ainda não testei. A maioria dos antivírus tem também um módulo que faz isso, tá? Eu lembro que o Kaspersky tem, o Avira tem, o Norton tem. Então, se vocês são usuários desses antivírus, com certeza ele de vez em quando vai te dar um aviso lá dizendo, olha, você pode salvar as suas senhas comigo que eu gerencio isso, tá? E alguns, inclusive, já fazem aquele teste que eu falei lá no início do Have Been Pwned. Eles já verificam periodicamente se as tuas contas, por um acaso, tem alguma senha vazada na internet, tá? Então, pessoal, a conversa hoje era curta mesmo, tá?
O tema é complexo, a gente pode expandir muito mais, tá? Já deixo aqui de antemão o agradecimento aqui à Escola de Justiça pela oportunidade. A gente deve repetir esse tipo de conversa em outras oportunidades com outros temas, tá? Se alguém quiser inclusive, sugerir outros temas, a gente fica agradecido. E agora vamos ver se tem, na verdade eu não estou vendo o chat, né? Vamos ver se tem alguma pergunta. Né? Vou perguntar aqui por apoio. Vou finalizar aqui o compartilhamento. Pelo que eu estou vendo, não teve dúvidas. Né? Mas assim, se vocês quiserem, podem me contactar no Teams. Tá? Estou ali pela sede, lá na Secretaria de Informática. Estou disponível para tirar dúvidas. Tem uma equipe também muito boa lá. O pessoal está atuando direto nessa parte de segurança, principalmente depois do evento que nós tivemos lá em janeiro. E, como eu falei, a gente vai tornar esse tipo de conversa mais recorrente. Tá bom? Opa, já temos perguntas aqui. Vamos ver. Tá, alguém está pedindo para colocar aqui o domínio do site de verificação. Eu vou retomar lá o slide onde fala. Visualizando. Pronto, não sei se vocês estão conseguindo verificar, mas eu posso botar no chat daqui a pouquinho também, tá? Evernote, salvo engano, posso estar enganado, tá? Salvo engano, é um aplicativozinho que vem no pacote da Microsoft, tá? Olha, considerando que ele é um bloco de notas, vamos chamar assim, um bloco de notas turbinado, tá? Não acho uma boa, tá? Porque ele não é feito para isso, ele não foi preparado para isso, tá? Então, seria basicamente você colocar as suas senhas num bloco de notas, num texto ali, e ele está salvo, como a gente diz, de forma clara no computador, tá? Ele não está criptografado. Tudo bem, você pode de repente até passar ele por um criptografador, tá? Mas isso é um trabalho a mais. Eu ainda sugeriria realmente você utilizar um gerenciador de senha, porque ele é feito para isso, ele é próprio para isso, e é melhor trabalhado para isso. Tá? Dropbox é a mesma coisa também, tá? Tem que ver como é que você vai jogar as suas senhas no Dropbox. E aí pode ser Dropbox, pode ser um Google Drive, pode ser o Drive da Microsoft, tanto faz, tá? Na verdade, o que são esses carinhas, Dropbox, Google Drive, etc. É como se fosse um HD externo, que você consegue acessar pela internet, tá? E está em algum lugar do mundo. Ele está literalmente em algum lugar do mundo, tá? Então, primeiro, você não tem a garantia de que alguém não vai ter acesso a esses dados, tá? E se você parar para ler a licença de usuário, tá? Que nada mais é que o contrato, não sei se vocês perceberam, mas toda vez que vocês instalam um software, durante o processo de instalação, aparece uma telinha com um contrato. Todo mundo ignora aquilo, tá? Mas se você parar para ler, e aí os advogados de plantão vão gostar de ler esse tipo de contrato, porque ele basicamente não dá garantia de absolutamente nada, tá? Se o teu computador pegar fogo por conta de um problema de software, ele não te dá garantia nenhuma, tá? Em relação a isso. E da mesma forma, esse tipo de serviço, tá?
porque não é um serviço especializado em segurança da informação. Ele é para salvar arquivos, tá? Serviços que são especializados para gestão de senha têm um pouco mais de garantia, tá? Lembrando, em segurança não existe 100% de garantia. Eu nunca vou poder bater a mão no peito e dizer que eu estou 100% seguro, tá? Isso, infelizmente, não existe. Vamos ver se ainda tem mais alguma dúvida. Lembrando que essa conversa vai ficar salva, tá? Vai ficar lá no site da escola, provavelmente vai ser compartilhada nas redes sociais. E vocês podem depois passar suas dúvidas para mim pelo Teams, sem problema algum, tá? Dá mais um tempinho, se não tiver mais nenhuma dúvida. Sei que está todo mundo louco para ir almoçar. Mas enquanto vocês estiverem almoçando, pensem nessas dicas, tá? Sempre usar senhas complexas, o mais complexo possível, tá? Mas que você possa lembrar. Porque qual é o problema de não lembrar a senha? É porque você acaba se forçando a anotar em algum lugar, tá? E pelo amor de Deus, eu esqueci de falar isso, tá? Não anota a senha no papel e pegar no monitor, tá? Eu sei que tem muita gente que deve estar rindo agora porque já fez isso no passado. Eu já vi isso, tá? E isso aí é a mesma coisa que não ter senha, né? Se escrever no papel e pregar no monitor é equivalente a não ter senha, ok? Então, tentem fazer senhas mais complexas possíveis, mas que vocês possam lembrar. E, é claro, usando senhas diferentes para sistemas diferentes, tá? E, se possível, usar um gerenciador de senhas para isso. Sem mais dúvidas. Sem mais dúvidas. Bom, pessoal, novamente agradeço a oportunidade. Estou disponível no Teams para eventuais dúvidas e a gente vai repetir esse tipo de momento e vai ficar periódico, tá? Com outros temas e vamos aguardar que venham as sugestões de vocês, mas nós já temos uma pauta para as próximas conversas, tudo bem? Bom, pessoal, muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima.